Bom, Diogo, vamos falar aqui de temas bem espinhosos essa semana, né? São 4 temas, pelo menos, e o Fábio Leite e eu vamos dividir aqui a bancada, né, para acompanhar você também nessa análise. O primeiro tema que nós convidamos você a analisar é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que trabalha para, abre aspas, consertar estragos, fecha aspas, deixados pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O petista deu a declaração em publicação nas próprias redes sociais, ao homenagear o Dia dos Professores, celebrado no último domingo. Lula falou também sobre a importância de valorizar os docentes e listou medidas do seu governo. Sua opinião sobre a fala do presidente da República. Aquela coisa, né? Nada de brilhante o que o Lula falou, mas a realidade é que o Bolsonaro deu tamanhas pisadas na bola com coisas pequenas que não precisava, que deixou muito fácil, no final, para o Lula vir e cortar e fazer o ponto aí. Porque Bolsonaro nunca deu nenhuma manifestação nesse sentido, assim, de minimamente significativa com relação aos professores. E a gente sabe que professor não é bem respeitado aqui no Brasil e coisa, não sei o quê, mas no mundo civilizado, todo mundo já entendeu que o professor é muito importante. Aí alguém vai dizer, mas nossos professores, isso. O professor em si é fundamental. Se você quer dizer que nós, professores, alguma coisa, trabalhe para que o ensino seja ainda melhor. Agora, a importância do professor é uma coisa assim mais que indiscutível. Um país que não valoriza o seu professor, ele não valoriza o ensino, não valoriza a criança e não valoriza o seu futuro. Então o Lula simplesmente pegou, aproveitou e cortou uma bola, mas no fundo, de prático, eu quero ver o que ele vai fazer além do discurso. Esse é um ponto muito importante. No discurso, sem dúvida, o Lula acertou muito mais do que o Bolsonaro. Agora eu quero ver na prática o que esses professores vão ter de valorização de verdade para que o nosso ensino seja melhor, porque podemos falar o que quiser, nosso ensino não tem qualidade suficiente mesmo. É isso aí, a gente continua agora falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele defendeu o papel da corte e disse que muitos políticos não estariam onde estão hoje se não fosse o enfrentamento da Operação Lava Jato pelo STF, incluindo o presidente Lula. Segundo o ministro, durante a sua participação no evento Esfera Internacional em Paris, abre aspas, muitos dos personagens que hoje estão aqui de todos os quadrantes políticos só estão hoje porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente do Supremo inclusive o presidente da República. Por isso é preciso compreender o papel que o tribunal desempenhou, fecha aspas. E aí, Diogo Luiz, da Luz, como é que a gente vê esse assunto? Bom, Fábio Leite, primeiro eu queria que ele explicasse mesmo por que pela terceira ou quarta vez, só nesse ano, esses ministros e mais políticos estão fazendo em eventos, não sei se dá para chamar de privados, né? Eles são de organização privada, mas eles misturam tanto público como privado, mais um evento como esses para aproximar certos empresários, certas pessoas influentes da política e dá para dizer da política, porque hoje em dia a gente pode dizer que o judiciário seja política também. Qual é a razão, Fábio, para eles estarem lá? Essa, para mim, é a pergunta mais importante de todas. Eles são pagos e deviam estar trabalhando em Brasília, falando menos e trabalhando mais. Isso era a primeira coisa que eu queria. Depois, em segundo lugar, eu fico pensando, o que quis dizer o Gilmar Mendes? Algo como assim, tentando simplificar, graças a mim, certas pessoas conseguiram chegar nos seus cargos. A impressão primeira que vem é, vocês me devem favor, inclusive o presidente da República, que só está lá porque, quando eu disse eu, quer dizer, nós, o Supremo, o colocamos lá. Essa mensagem que ele passou, ela é muito triste. Ainda mais quando a gente sabe que existe uma pequena parcela da população, bastante barulhenta, que insiste em dizer que o Lula foi eleito pelo Supremo Tribunal Federal junto com o Tribunal Superior Eleitoral. Discordo veementemente dessa posição, mas a gente sabe que existe essa parcela barulhenta. Para que dar corda para eles? Para que alimentar mais ainda questões que
não nos levam para frente, só nos levam para uma briga sem fim. Eu acho muito triste ter falado isso. Claro, se você quiser olhar com muito boa vontade, pode entender, não, ele quis dizer que o Supremo corrigiu erros da primeira, segunda e terceira instância do judiciário e recolocou o Brasil na linha. Mas a mensagem que fica não é essa, não tenho a menor dúvida. A mensagem que fica é de provocação, de pedido de gratidão e ainda de aumentar a animosidade, que é tudo que a gente não quer. Bom, e essa animosidade aí, que eles continuam negando que não está ocorrendo, vem também por parte do presidente do Senado Federal, né, o Rodrigo Pacheco, do PSD mineiro, que negou no último sábado que haja enfrentamento entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, mas disse que nenhum poder tem o monopólio da razão e que é, segundo ele, preciso ousar mudar. Segundo Pacheco, durante o mesmo evento que o ministro Gilmar Mendes participou, abre aspas, não há de nossa parte, quero afirmar aqui na presença do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e do decano ministro Gilmar Mendes, que não há absolutamente, de nossa parte, nenhuma perspectiva de retaliação ou de enfrentamento ou de guerra com o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. É mais do mesmo, Diogo da Luz? É mais um dos mesmos que foi fazer o Convescote lá em Brasília para falar do Brasil, né? Estão todos juntos lá, né? Agora, eu já disse aqui, esse é mineirinho de tudo, é bem mineiro. Ele faz que morde e já assopra. É isso exatamente que ele faz. E olha, ele consegue o que ele quer. Eu vi uma série de postagens de gente assim, bolsonarista raiz, dizendo: esse está nos representando, ele vai enquadrar o STF, sabe, naquela visão assim, que ele conseguiu dar aquela mensagem que ele queria para a turma mais à direita de Minas, que possa se aproximar dele, que ele percebeu em pesquisa que ele está fraco com essa turma. Ele conseguiu fazer esse agrado para essa turma. Colocaram projetos que eu acho que fazem sentido, de mudança, algumas pequenas mudanças de regra no comportamento do Supremo Tribunal Federal, no comportamento não, nos poderes do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que faz sentido mesmo. Essa dinâmica tem que acontecendo, a gente tem que ir ajustando as regras conforme a gente vai vendo alguns problemas que apareçam, ajustando de leve. Eu acho que é o normal do caminhar para uma boa institucionalidade. Mas no fundo, ele mostra claramente que ele não quer jamais briga com o STF, nem com ninguém, na verdade. Esse não vai arrumar briga com ninguém de jeito nenhum. Pode querer bater nele, ele não vai nem reagir, na minha opinião. Ele vai se defender com cuidado e só. É o mineiro típico. E Diogo, olha, falando. Gosto muito dos mineiros, hein? Gosto muito dos mineiros. Isso aqui não é uma crítica falando mal, não, porque desse jeito os mineiros vão muito longe. A gente vê na política, os mineiros são fortíssimos, não? Historicamente, né, os políticos mineiros são bastante históricos aí, né, para a política do Brasil. E Diogo, ainda falando sobre o STF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, justificou, segundo ele, o papel um pouco diferenciado da Suprema Corte no Brasil em relação a outros países, durante a abertura do Fórum Internacional Esfera em Paris, na última sexta-feira. O Barroso disse que o certo protagonismo do Supremo na vida brasileira, em contraste com outros países do mundo, ocorre por 4 razões: o desenho constitucional brasileiro, a facilidade de acessar a corte, os julgamentos televisionados, a consequente necessidade de explicar à sociedade o que está acontecendo. E o ministro afirmou que o Brasil tem uma Constituição extremamente abrangente, responsável pelo sistema tributário, previdenciário, de saúde, educação, proteção ambiental e das comunidades indígenas. Barroso acrescentou que, ao trazer uma matéria para a Constituição, ela é retirada da política e levada para o direito. Com você, Diogo. Fábio, acho que eu nunca vi tamanho sincericídio do Luiz Roberto Barroso. Inclusive, muitas coisas que ele falou, a gente tem falado aqui, né? Uma delas que as pessoas reclamam que o Supremo Tribunal Federal se mete em muitas áreas. E a gente lembra que o Supremo é uma corte principalmente constitucional. O problema é que a nossa Constituição é muito grande. Enquanto a Constituição americana é pequenininha, a nossa é gigantesca, com mais de 250 artigos. Ela, como disse o ministro,
ela passa por todas as áreas. Ao passar por todas as áreas, o legislador de 88, sem perceber, ele entregou para o judiciário, especialmente para o Supremo, muitas decisões que ele achava que seriam só da política. O que ele pensava, o legislador? Ao colocar essas regras na Constituição, eu vou dar mais solidez a ela, eu vou dar garantia de que não vão ser mudadas facilmente por leis. Então colocaram questões sindicais, questões das mais diversas possíveis, de dimensão menor, colocaram ali saneamento básico, questões práticas do dia a dia, importantíssimas, mas são práticas do dia a dia, e acabaram com isso, dando de fato esse poder para o STF, que ele tem que decidir sobre qualquer questão constitucional. Então, qualquer legislação sobre saneamento, por exemplo, passa a ser também uma questão constitucional e leva essa discussão para o Supremo. Drogas e todas essas coisas. Foi um erro do legislador em 88. A gente percebia isso, que uma Constituição muito grande ia ser um gesso muito ruim para a própria evolução da legislatura brasileira, e é o que está acontecendo. E aí ele emenda dizendo que, sem dúvida, né, a televisão torna todo mundo astro, né? O fato de ter a televisão na frente deixa ele mais entusiasmado. Eu, inclusive, fiz um vídeo nas minhas redes que acabou viralizando, comentando na semana passada que ele ainda deu uma declaração apresentando uma espécie de programa de governo, dizendo o que ele queria fazer com relação ao saneamento, à educação, etc. E não é papel do Supremo, mas junta essa Constituição muito grande com a vaidade da televisão, com a televisão e a vaidade que eles têm, aí eles acabam extrapolando um pouco. O programa dele parecia um programa de candidato a presidente, né? de candidato à presidência da República, na verdade. Ele está certíssimo em falar isso, infelizmente, e essa é uma das questões que, pouco a pouco, o Senado, mais a Câmara dos Deputados, tem que ir mudando para diminuir um pouco o poder do STF. Não é calar a boca deles de forma alguma. Eles têm que ter o poder definitivo. Claro que esse é o papel do STF, mas não tanta abrangência de assuntos para discutir. Esse é o ponto importante, eu acho. Bom, Diogo, nós temos agora a participação do Lucas Xavier, que também quer fazer uma Não? No próximo? Segue? Amanhã, então. Bom, o Lucas já pulou, então, a participação, mas é o seguinte, eu estive visitando a sua fanpage, não, sua rede social, Instagram, não é? E muita gente também participou lá no Instagram com você, Diogo da Luz, sobre o seu posicionamento, né, o seu olhar, sua análise política sobre essa guerra, né, entre Israel e Hamas. E o interessante é que você legendou, né, toda a sua análise. Isso é muito importante, também essa questão de pensar nessa acessibilidade. Mas, Lucas, então, quer vir agora com a gente aqui? Eu sei que você não resiste, né, à participação com o Diogo da Luz, Lucas Xavier. Só para a gente trazer uma atualização, Bom dia, Lucas. Prazer falar com Fábio você. E Diogo, sobre a guerra em Israel e Hamas. Segundo informações da agência Rádio 2, a guerra entre Israel e Hamas escala o número de mortos na faixa de Gaza, que já passa 2.700. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, quase 10 mil pessoas já tinham ficado feridas até amanhã desta segunda-feira. Já Israel confirma a morte de pelo menos 1.400 pessoas em seu território desde o início dos conflitos. Autoridades israelenses afirmam que há 199 pessoas feitas reféns em poder do Hamas em Gaza. Esse número é maior do que a estimativa inicial. Ainda sobre a guerra, o grupo de brasileiros que está em Gaza ainda aguardava, na manhã de hoje, a abertura de fronteira com o Egito para poder deixar a região. Ao todo, 28 pessoas de origem brasileira, divididas em 2 grupos, esperam pela chance de sair da área do conflito. Essa guerra parece que vai muito longe ainda, muito, muito longe, e a perspectiva nunca é boa de final, logicamente. Nós vamos ter um número razoável de mortos. E você sabe que eu procurei ouvir ambas as partes, a gente procura sempre, logicamente, a gente forma opinião, mas a gente procura ouvir todos os lados possíveis para entender um pouco melhor, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, me preocupou nesse final de semana, foi que
Os palestinos estão sem ideias, sem propostas, muita mágoa, sem dúvida, muita mágoa dos israelenses também, não tem dúvida alguma. E quero deixar bem claro, o Hamas é um grupo terrorista. Não quero dar a menor impressão de passar pano para ele, de forma alguma. Mas estou falando do povo palestino. Aqui no Brasil nós temos 62 mil palestinos que vivem aqui e que têm um espírito de ligação com a terra, é normal. Eles estão sem proposta, sem caminho, estão com muita mágoa, achando que o problema é causado pelo outro, isso é mais ou menos normal, sempre as pessoas acham que o problema é causado pelo outro, mas eles não têm mais esperança. Eles estão achando que é o fim da possibilidade de haver uma terra palestina. Eles acham que esse propósito está por acabar. Isso é muito triste de ver. De outro lado, participei de programa de televisão ontem, entrevistamos inclusive militares do Exército de Israel, a gente entende realmente o drama que eles passam igualmente e tem que resolver esse problema. E eu não estou vendo jeito, não estou vendo como isso vai terminar sem umas 5, 6 mil mortes. Espero que não passe disso. É triste dizer, mas tomara que não passe disso. O lado bom é que eu acho cada vez mais que isso não vai virar uma guerra que envolva o mundo inteiro, não, que envolva diversos outros países. Eu acho que é uma questão principalmente territorial que estão discutindo, e não vejo mais países árabes, exceto o Irã, mas não com tanto ímpeto assim, querendo entrar em guerra com Israel. Eu acho que vai se resolver entre Israel e Palestina. Por isso que os palestinos entendem que o futuro da Palestina como terra independente tende a acabar. Diogo da Luz, muito obrigada pela sua análise política hoje no Jornal da Rios. Você retorna amanhã, não é? E que a gente tenha uma excelente e abençoada semana, né? E que realmente já essa semana se defina toda aquela situação ali no Oriente Médio, não somente lá, mas também vamos, né, estender os olhares para a Rússia e Ucrânia, que continuam, e também países, né, do continente africano que ainda estão em conflito. Então, onde tiver guerra no mundo nesse momento, que nossas mentalizações, reikis, orações, rezas, né, até pontos de luz se façam presentes. A gente pode, né, nós não podemos optar ou escolher lados, e nem devemos, mas façamos esse ato, né, que está longe de nós, a gente dá graças a Deus, mas vamos agradecer e vamos orar também por todo esse pessoal, né, todas essas populações, porque são seres humanos, né? E se fossem aqui, eles estariam também orando por nós. Sem dúvida, sem dúvida. É o melhor que a gente pode fazer. A gente não vai resolver o problema deles, mas a gente deve transmitir as melhores energias possíveis em todos os sentidos, rezando de toda maneira possível, para ajudar simplesmente. Não adianta a gente querer tomar muito partido assim inflamado, é ajudar a resolver da melhor maneira possível, no mínimo não atrapalhar, né? Mas, Roseli, se você me permitir, Roseli, eu queria emendar comentando mais uma coisa que eu até conversei no fim de semana com o Fábio, e a própria Rios de Notícias, por sinal, um portal fantástico, eu tenho gostado cada vez mais, está crescendo muito, colocou uma mensagem que eu achei muito interessante. Cadê a Greta Thunberg? Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê o Macron, que não falam mais nada das queimadas? Agora parece que esqueceram, parece que talvez a mais séria que a gente já viu, esqueceram desse problema, quer dizer, agora parece que não acontece mais e a coisa está seríssima. Você vê como é tudo jogo de cena na política. Nada é sinceridade, exceto essa fala que teve o Barroso no fim de semana lá em Paris, o resto, nada mais é sinceridade, essa é a verdade. Ok, Diogo. Bom, são 7. Muito obrigada, né? E você volta aí amanhã conosco aqui no Jornal da Rios. Um abraço. Obrigado, Diogo. Um prazer, boa semana para vocês.